falar de um exemplo de movimento uniformemente variado, que é o movimento de queda livre, ok? Bom, quando a gente fala livre, queda livre, é livre de quê? Aqui a gente está desprezando, desconsiderando o quê? A resistência do ar. Tá? Então aqui é sem a resistência do ar. Tá? Um corpo abandonado sem influência do ar, a gente chama de queda livre. Muito bem, vamos analisar aqui como que os corpos caem, né? Sem nos preocuparmos aqui com o porquê que os corpos caem, tá? Aqui a gente só vai entender como eles caem. Olha só, galera, se você pegar uma folha de papel e abandonar essa folha na horizontal, aí na sua casa mesmo, tá? Não estamos desprezando o ar ainda não. Você abandonar essa folha na horizontal e uma pedrinha também ao seu lado de forma simultânea, o que acontece? Quem chega no chão primeiro? Será que a folha ou será que a pedrinha? No presencial a gente consegue fazer essas brincadeiras, né? A gente faz essas experiências e observamos, filmamos com o celular em câmera lenta. Aqui a gente tem que imaginar. Bom, se você abandonar então essa situação e a folha junto com uma pedrinha, você vai perceber que a pedrinha ela vai chegar no chão primeiro, certo? Mas por que ela chega no chão primeiro? Será que é porque ela é mais pesada? E para respondermos essa pergunta é muito simples. Se você pegar a folha de papel e amassar ela, embrulhar ela, fazendo uma bolinha de papel, e abandonar ela ao lado da pedrinha, repetir a experiência, mas agora com a folha amassada, você vai observar que a folha e a pedrinha, elas chegam juntas no chão. Elas vão tocar o chão de forma simultânea também. Bom, e com essa experiência a gente conclui que a pedrinha ela chegava no chão primeiro, não é porque ela era mais pesada do que a folha de papel, pois quando amassamos a folha, o peso dela não muda, a massa também não, e assim ela toca o solo junto com a pedrinha, não é verdade? Então a gente conclui aqui que o peso, né, ele não vai ser o único responsável pela velocidade de queda, pelo tempo de queda, não é verdade? Bom, quando a gente amassa a folha de papel, o que muda? Vai mudar a área de contato da folha com o ar. Né? Agora a área de contato é menor, o volume ali da folha vai ser menor. O Ian mandou aqui uma figura aí de uma pena caindo ao lado, deve ser de uma maçã aí. Isso, que essa experiência já foi feita várias vezes, né? Até mesmo na Lua e aqui na Terra, em lugares totalmente sem ar, né? Mas voltando ao nosso raciocínio, e se você abandonar a folha na vertical, sem amassar ela com a folha aberta, mas na vertical, você vai observar que enquanto a folha permanece na vertical, ela acompanha a pedrinha. Se você abandonar as duas ali de forma simultânea, a folha vai acompanhando a pedrinha enquanto ela está na vertical. Só que ela não vai permanecer na vertical até o chão, né? Ela vai ficar oscilando ali, né? Ela fica na horizontal, balança um pouquinho e vai caindo, né? E a gente observa que assim que a folha ela deixa vertical, ela é freada, a velocidade de queda dela reduz, e aí a pedrinha passa ela. Então a gente, através dessa experiência simples, a gente percebe que o que define a velocidade, né, o tempo de queda diretamente,
é o que a gente chama de aerodinâmica do corpo, a área de contato e o formato também desse corpo com o ar, né? Se a área de contato for mínima, como a folha está na vertical, né, a área de contato é muito pequena e a folha ela corta o ar e ela cai juntinho com a pedrinha. E como disse, né, o Rian mandou essa imagem aí também no chat, se observarmos corpos caindo sem influência do ar, né, em queda livre, todos os corpos caem juntos. Se forem abandonados simultaneamente, né, eles vão cair juntinhos, independente do peso, independente do volume, do formato, se desprezarmos o ar. Tá? Se você fizer uma experiência retirando o ar, você vai ver que qualquer corpo que for abandonado, ele cai juntinho. Né? Por exemplo, até na figura aí do Rian, uma pena de galinha, uma pedra, a pena cai junto com a pedra. Né? Bom, agora, como será que esses corpos caem? Será que é com movimento uniforme, uniformemente variado? Será que é um movimento simplesmente variado? Olha só, vamos analisar aqui. Imagina que tem uma pedrinha que foi abandonada, ok? Esse aqui é o tempo inicial, vou chamar de tempo t0 igual a 0, ok? E aí, nesse instante, a velocidade inicial da pedrinha ela é 0, porque ela foi abandonada. Então, no início, a velocidade dela é 0, certo? E aí, cara, a gente observa que depois de 1 segundo, vou falar que o tempo de 1 segundo, a nossa pedrinha, nossa bolinha, ela vai estar aqui, ó, ela percorreu, né, uma certa distância. E aí a velocidade dessa pedrinha, ela passa a ser aproximadamente 10 metros por segundo, aproximadamente, depois de 1 segundo apenas de queda. E depois de mais 1 segundo, a nossa pedrinha vai estar mais embaixo, né? Isso no tempo igual a 2 segundos, e a velocidade dela passa a ser aproximadamente 20 metros por segundo. Olha só que bacana, galera. Toda vez que passa 1 segundo, o que acontece com a velocidade da pedrinha, hein? Ela aumenta 10 metros por segundo. Então, ó, depois de mais 1 segundo, a minha pedrinha vai estar lá embaixo. Isso no tempo igual a 3 segundos, e a velocidade dela passa a ser aproximadamente 30 metros por segundo. Bom, a gente conclui então que o movimento de queda livre, ele é um movimento uniformemente variado, pois os corpos caem com uma aceleração constante. Todos os corpos, independente do seu peso, da sua massa, do seu formato, da sua aerodinâmica, não interessa. Todos os corpos caem com uma aceleração próxima de 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, galera, nós chamamos ela de aceleração da gravidade. E ela, portanto, é representada por G. E ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas por que aproximadamente, hein? É que, na verdade, a aceleração da gravidade, ela depende do ponto da superfície da Terra, tá? A Terra, ela não é uma esfera perfeita, ela é um chamado esferoide oblato, ela é uma esfera achatada, e nos polos a aceleração da gravidade é maior do que próximo do Equador. Essa diferença não é muito grande, tá? Mas existe essa diferença. E não só
do Equador para os polos da Terra, mas também quanto essa aceleração, ela depende do que tem ali na litosfera, né? Você está pisando em quê? Em rocha, em gás natural, o que tem debaixo de você também vai influenciar na aceleração da gravidade, e até mesmo sua altitude também, ela influencia na aceleração da gravidade, tá? Quanto mais distante você está do centro da Terra, menor é a aceleração da gravidade. Como que acontece essa variação com a distância do centro da Terra? Isso nós vamos estudar lá em gravitação universal. Tá? Nós vamos ter uma matéria que se chama aceleração da gravidade. Aí a gente vai entender como que ela muda com a latitude, né, e também com a altitude, ok? E ela é mais próxima, galera. Na verdade, ela é mais próxima de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas ela ainda não é 9,8, depende do ponto. 9,70 é alguma coisa, 9,82, entende? Mas para facilitar a nossa vida, nós vamos arredondar para 10, tá bom? Para efeito de simplificação nos cálculos, nós vamos, na maioria das vezes, quase todas as vezes, utilizar 10 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Isso significa, você sabe, que a cada segundo que passa, a velocidade ela aumenta quanto? 10 metros por segundo. Senhores, isso é uma aceleração muito grande. Olha só, eu estou te contando que em apenas 2 segundos de queda, a velocidade da pedrinha é de 72 quilômetros por hora. Galera, em cada segundo, a velocidade ela aumenta 36 quilômetros por hora. Isso a cada segundo. São 36 quilômetros por hora por segundo. Isso é uma velocidade muito grande, uma aceleração, desculpe, muito grande, né? Portanto, se a gente não tivesse um escudo para nos protegermos, né, das quedas dos corpos, a gente estava meio lascado, viu? A Terra ela é o tempo todo bombardeada com pedaços de pedras que vêm do espaço. Os meteoritos, né? O tempo todo tem pedaços de pedra chegando do espaço. Imagine se fosse queda livre, cada segundo 36 quilômetros por hora, a velocidade seria tão grande, mas tão grande, que seria complicado ter vida aqui embaixo, né? O Rian perguntou aqui, de onde veio esse 36 km por hora por segundo? Não entendi. Ali você escreveu errado, Rian. Você colocou 36 km por segundo, né? E eu escrevi, ó, 36 km por hora por segundo. O que isso significa, Rian? Cada segundo que passa, a velocidade aumenta 36 km por hora. É a mesma coisa que eu dizer 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso porque isso daqui é a mesma coisa que 10 metros por segundo por segundo. E 10 metros por segundo é 36 km por hora. Lembra? Você multiplica por 3,6. Isso dá 36 km por hora por segundo. Entendeu, meu querido? Beleza, beleza. Bom, então, senhores, Deus pensou, né, em todos os detalhes aí para a vida conseguir prosperar aqui na Terra. E um desses detalhes foi nos proteger com um escudo violento chamado atmosfera. A Terra, ela é cercada por uma fina camada de ar, aqui a Terra, né? E ela tem uma fina camada de ar comparada, tá, gente? Lógico que você tem para nós, essa camada de ar é muito grande, tá? Até 15 km de altura, 20 km de altura, você ainda tem ar ali suficiente, né? Mas
Isso para a gente é muito grande. Mas quando você compara com as dimensões da Terra, a camada atmosférica ela é muito estreita, não é verdade? A fina camada de ar, mas ela é suficiente para nos proteger. Olha só, quando uma pedrinha vindo do espaço aproxima da Terra com uma velocidade enorme, uma velocidade imensa, o que acontece? Ela sofre uma força. Isso eu estou dando um spoiler, tá, gente? Nós vamos entender melhor isso mais para frente, depois das leis de Newton, quando a gente estudar força, aí isso fica mais claro porque que é assim, tá? Ela vai sofrer uma força contrária ao seu movimento, só que essa força ela é muito grande. Por que que ela é muito grande? Nós vamos ver mais para frente que a força de resistência do ar ela vai com o quadrado da velocidade. Ela depende da velocidade. Então, como a velocidade é muito grande de um meteorito, quando ele aproxima da Terra, a resistência do ar nele também é absurda, é muito, muito grande. E essa força que ele está submetido faz com que sua velocidade ela reduza bruscamente e também que esse meteorito ele vai esquentar tanto porque atrito produz calor, né? Essa força dissipativa e ela vai fazer a temperatura dele aumentar tanto, mas tanto que ele começa a despedaçar. Ele vai se fragmentando e aí chega na superfície da Terra poeira de meteorito. E a gente nem percebe, né? Então, a gente tem esse escudo aí que nos protege, né, contra essas pedras vindo do espaço. Nós temos vários tipos de escudos, né? Ao longo do tempo nós vamos estudar um pouquinho de cada um. Tem também um escudo magnético, que nos protege dos ventos solares. A gente tem a Terra é um grande imã. E aí os raios cósmicos jogados pelo Sol que poderiam produzir uma alta taxa de mutação nos organismos, né, e poderiam nos matar. Esses raios cósmicos são bloqueados por esse escudo que é o campo magnético da Terra. Eles são desviados, esses raios cósmicos, e são desviados para os polos da Terra. E aí eles produzem a aurora boreal e austral, né, quando chegam nos polos da Terra. Um fenômeno muito bonito, né? Mas que poderia ser bastante perigoso, né? Tá, mas isso aqui já ao longo do tempo nós vamos falar mais um pouquinho desse outro escudo, tá? Mas vamos voltar aqui para queda livre. Bom, então, ó, sem influência do ar, todos os corpos caem, qualquer um, com a mesma aceleração. Essa aceleração, ela é próxima de 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. E, obviamente, as distâncias percorridas em cada segundo, a distância tem que tornar maior, não é verdade? Ó? Por que, professor, que a distância aumenta em um mesmo tempo? Bom, isso porque a velocidade está aumentando. Então, cada segundo a distância percorrida ela fica cada vez maior. Ok? Senhores, alguma dúvida aí? Bom, vou mostrar para vocês uma experiênciazinha muito legal, que foi a experiência do Felix Baumgartner, patrocinado pela Red Bull e também pela GoPro. Vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Olha só que legal, galera. Que experiência massa. O que aconteceu? Vou mostrar para vocês, olha. Esse cara aqui, o Félix, vou mostrar para vocês, ó. Ele bateu 3 recordes. Uma experiência muito legal. Esse cara é especialista em salto de paraquedas. E
dia de... He's 150 pounds, packs 155 pounds Esse of aqui suit foi and equipment. o primeiro salto, né? Foi o primeiro recorde desse cara aqui. Isso em 1960. Foi a maior altura que alguém já pulou. Mas vamos adiantar aqui para o salto do Félix. Olha só que legal, galera. Isso em 2012. O cara subiu uma cápsula presa a esse balão aqui de hidrogênio. Olha só que legal. Ele foi subindo, subindo. Vou adiantar aqui, tá? Para a gente ver as partes mais legais. Olha lá, galera. Quando ele chegou a 35 aproximadamente quilômetros de altura, ali já não tem mais ar, tá? Ele resolveu pular, voltar para casa. Ela abriu a cápsula, os cristais de gelo caindo, tá vendo? Ó. Isso aí foi uma experiência bem legal de queda livre, né? E aí, ele resolveu voltar para casa. Eu pôr o áudio para vocês. And our guardian angel will take care of you. I'm doing it now. Release the helmet tie-down strap. Release the tree. What I can see. Sometimes you have to get up really high. The smaller you are. I'm going home now. Tem coragem, hein? Tem coragem? O cara pulou, só que sabe o que aconteceu? A velocidade dele aumentava a cada segundo 36 km por hora. E devido a essa enorme aceleração de queda livre, ele bateu o recorde de maior velocidade que alguém já alcançou sem estar dentro de um avião. Ele também foi a única pessoa a ultrapassar a velocidade do som. Ele chegou a pouco mais de 1.400 km por hora. 1.400 km por hora. Só que isso, como eu disse, quando você chega na superfície, na atmosfera, você sofre uma resistência do ar muito grande. E essa seria a parte crítica da experiência, né? E sabe o que aconteceu com ele? Observa no vídeo aqui, eles vão mostrar para vocês o batimento cardíaco dele. Olha o que, e também a velocidade, a altitude, você vai conseguir ver aqui, acompanha os batimentos cardíacos dele. Aqui está em câmera lenta. Eu vou adiantar um pouquinho. Aqui, galera, você pode ver aqui a velocidade dele em milhas por hora, a altitude, né? E também aqui os batimentos dele, ó, 160 por enquanto. Quando ele começa a chegar na atmosfera, olha o que acontece com o coração dele. 5 seconds. Speed 600 miles per hour, 650 miles per hour. Acaba de passar a velocidade do som, 340 metros por segundo. Speed 700.
you calling me? I'm reading. Can anybody understand him? 1 minute free fall. Aqui foi a primeira parada cardíaca dele, o coração parou. Isso porque ele sofreu uma aceleração tão grande que o peso da coluna de sangue em cima do coração é maior do que a força que o próprio coração pode fazer. Então ele para de bater. Olha só quantas paradas ele teve. I have been following speed for a long time. Sounds like I had to pass out. Showing Felix in a stable descent. 1 minute 30 seconds, and stable as a rock. In the free fall. Hold on. Felix, you're really stable. You fall in 3.5 minutes. Four minutes free fall. We're so proud of you, Felix. Great going, buddy. Legal, né, galera? Hã? Tem coragem? O que a galera tá falando aqui? O Lucas, sim, Lucas, ele está vivo. E o legal é que esse cara, ele além de ter o recorde de maior altura que alguém já pulou, de paraquedas, ele também tem um recorde de menor altura. Ah, como assim, professor? Se eu pular de um meio-fio, eu ganho dele. Não. É porque existe uma altura mínima de segurança para você pular de paraquedas. É porque tem que dar tempo da sua velocidade reduzir e você não ter um impacto com a superfície da Terra, né? E esse cara, ele pulou do braço, da mão, né, do Cristo Redentor. É a menor altura que alguém já pulou. Sim, ele está vivo, essa frase dele ficou famosa. Bom, não sei, é uma frase bem legal, né, para a gente pensar um pouquinho, mas não sei. Agora, é lógico que isso foi uma experiência muito complexa, né, galera? Inclusive, antes do salto, ele ficou um bom tempo respirando ar sem nitrogênio. Isso porque ele poderia ter uma chamada doença da descompressão, porque o nitrogênio no sangue, quando ele está em altas quantidades, com alta concentração, ele produz narcose, né? A gente fica bêbado por nitrogênio, a gente fica igual o efeito do álcool. Mas esse é o menor dos problemas, que quando a pressão reduz, esse nitrogênio com alta concentração no sangue, ele precipita formando bolhas. Então a pessoa ela tem várias hemorragias e morre. Isso acontece com os mergulhadores. O cara, quando ele volta muito rápido de um mergulho, a pressão que ele está submetido reduz muito rápido, e aí o nitrogênio no sangue ele vai formar bolhas. A técnica é você voltar bem devagar para você não ter doença da descompressão, né? Ele poderia ter, né, o Félix, esse problema do nitrogênio, então ele ficou respirando ar muito tempo sem nitrogênio, para a concentração de nitrogênio no sangue ser quase zero, né? Qual o nome dele mesmo? Félix Baumgartner, acho que é isso, tá? A frase famosa é só não sei. Depois você volta lá para você ver, Lucas. Deixa eu consertar a frase. Não sei o que foi primeiro a falar isso. Eu também não sei. Depois nós vamos pesquisar a respeito da frase dele aí. Tá bom, gente? Dá tempo? Vamos fazer um exemplozinho de queda livre? Vamos lá? Fazer um exemplo aqui de queda livre. Olha só. Imagine a seguinte situação. Uma pedrinha
ela foi lançada para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Vou dar um exemplo bem simples para a gente brincar aqui um pouquinho, tá? A pedrinha foi lançada para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Bom, a pergunta é, primeiramente, qual altura ela alcança? Qual altura, vou chamar de H, essa pedrinha alcança? Aqui em queda livre, tá, gente? Sem influência do ar, beleza? Próxima pergunta. Quanto tempo ela leva para subir? Próxima pergunta. Quanto tempo ela leva para descer e atingir o mesmo nível, tá, gente? Vamos colocar aqui um nível, ó. Foi lançada daqui. Ela vai subir e vai descer. O tempo para subir, o tempo para descer. Próxima pergunta. Qual a velocidade final dessa pedrinha quando ela retorna? Ela sobe e volta, não é? Qual a velocidade com que ela retorna ao ponto de lançamento? Beleza. Podem fazer. Vou dar 2 minutinhos aqui para vocês pensarem um pouquinho. Nesse problema aí nós vamos corrigir. Tá bom? Se esquecer alguma das perguntas aqui, você me fala que eu repito para você, tá bom? O Rian mandou aqui pra gente a frase dele. Às vezes é preciso ir bem alto. Só assim podemos perceber o quanto somos pequenos. É verdade. E olha, Rian, que ele foi bastante alto, assim, comparado com as coisas aqui na Terra, né? Mas quando você pensa no cosmos, no universo, esse sentimento do quanto somos pequenos, ele se torna bem maior. O universo é grande demais. A gente não consegue imaginar o tanto que o universo é grande. E aí? Vamos fazer, galera? Bom, quando a gente lança essa pedrinha para cima, a velocidade dela é para cima, mas a aceleração dela é para baixo, que é a aceleração da gravidade. E o que isso significa? Que se ela sobe, mas a aceleração é para baixo, significa que a aceleração dela é negativa. A velocidade da pedrinha reduz. A cada segundo, ela vai reduzir 10 metros por segundo. Então, num próximo segundo, a nossa pedrinha vai estar mais em cima, porém, com uma velocidade agora de 20 metros por segundo. Depois de mais um segundo, a velocidade dela vai ser de 10 metros por segundo, e depois de mais um segundo, a velocidade dela vai ser 0. Então ela sobe freando, sua velocidade vai reduzindo até ela parar e volta. Né? Então, no próximo instante, ela está retornando. Tá? Mas qual altura ela atingiu, hein? Vamos calcular essa altura aqui? Bom, se a queda livre ela acontece com uma aceleração constante, então é um movimento uniformemente variado, que já estudamos. Portanto, as equações do uniformemente variado, podemos utilizá-las aqui, em queda livre. Quais são mesmo, senhores? As equações VF igual a V0 mais AT. Tem também D
igual a V0T mais meio de AT2, e tem a equação de Torricelli, que é VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD, certo? São essas três equações, mas aqui na queda livre é comum a gente escrever essas equações um pouco diferentes, porque a gente sabe que a aceleração é a da gravidade. Então, no lugar de A, a gente coloca G. No lugar de A, vamos colocar G, que é a da gravidade. E outra coisa, a distância percorrida é a própria altura, que a gente representa por H. Então, no lugar de T, é comum a gente colocar H, tá? De altura, que a pedrinha atinge. Beleza? Então, são essas equações, são as mesmas do movimento uniformemente variado, mas escritas um pouquinho diferente. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos calcular essa altura aqui que ela vai atingir a nossa pedrinha. Qual equação a gente pode utilizar, hein, galera? Bom, a gente pode utilizar a segunda equação. Não é verdade? Ó? A altura vai ser a velocidade inicial, que é quanto? 30, vezes o tempo de subida. E nós já contamos esse tempo. Concorda comigo? Ó? 1 segundo reduziu 10. Foi para 20 metros por segundo sua velocidade. Mais 1 segundo, a sua velocidade passou para 10. Mais 1 segundo, ela passou para 0. Então, foi quanto tempo para subir? 3 segundos, né? Vamos colocar o 3 aqui. Mais o meio, que é da própria equação. A gravidade agora, eu vou colocar menos 10. Por quê? Bom, é menos porque a velocidade está reduzindo, tá? Então, a aceleração ela é negativa, né? E é 10 porque é da gravidade, tudo bem? Vezes o tempo de subida ao quadrado, que a gente sabe que é 3, né? Isso daí vai dar 90, mais com menos vai dar menos, 3 ao quadrado dá 9, e 9 vezes 10 dá 90, dividido por 2 dá 45. Então, a gente tem uma altura de 45 metros. A pedrinha vai atingir uma altura de 45 metros. Agora, repare que nós utilizamos, né, o tempo aqui de 3 segundos porque nós contamos ele. Mas a gente poderia calculá-lo também, utilizando a primeira equação. Não é verdade? Olha só. Vamos calcular o tempo de subida pela equação. Essa equação aqui é a primeira. Qual a velocidade final? 0. Porque ele para lá em cima. Concorda comigo? Qual é a velocidade inicial? 30. Menos porque aqui a velocidade reduz, a aceleração ela então é negativa. Menos 10, que é da gravidade, vezes o tempo de subida. Isso vai dar, passo 30 para lá, menos 30, o menos 10 dividindo, isso é igual a T. Então a gente tem um tempo de 3 segundos, exatamente igual que nós contamos, não é verdade? E o tempo de descida, hein? Qual será o tempo de descida? Como vamos encontrar o tempo de descida? Olha só, a gente pode pensar na segunda equação. Porque nós sabemos a altura da pedrinha, a altura dela não é de 45 metros. Agora, o início é lá em cima, tá, pessoal? E o final é lá embaixo, que ela vai cair agora. A gente quer descobrir o tempo que ela leva para cair. A velocidade inicial dela é 0, né? Lá em cima, ela está parada. Ela sobe, para e desce. Então, lá em cima está parada, velocidade 0. Então, é 0 vezes o tempo de descida que a gente não sabe. Mais meio, a gravidade 10, e o tempo a gente não sabe, a gente quer descobrir, então o tempo ao quadrado. Tá? Isso daí vai dar 45, 0 vezes t dá 0. Esse 2 a gente pode passar multiplicando, e 2 vezes 45 dá 90,
o 10 ele passa dividindo, né? E o quadrado do t passa como raiz. Então a gente tem um tempo de 3 segundos. Ó, professor, igualzinho de subida, né? É, igualzinho de subida. Sempre será. Mas se o tempo que leva para subir é o mesmo tempo para cair, qual será a velocidade final da pedrinha, a velocidade com que ela retorna? Professor, será que é a mesma? É, sim, é a mesma. A velocidade com que ela retorna foi a mesma velocidade com que ela foi lançada. Tá? Pode calcular aqui, utilizando ó, a primeira equação, v igual a v0 mais gt, que você vai ver que vai dar 30. Né? A inicial é 0, gravidade é 10, o tempo é 3, 10 vezes 3 dá 30. Certo? Então respondemos tudo aqui. Encontramos a altura, o tempo de subida, o tempo de descida e a velocidade de retorno dessa pedrinha. Tá bom, senhores? Alguma dúvida, meus amores? Estranho, esses tempos seriam os mesmos? Estranho não, Ian. As condições são as mesmas. Concorda comigo? Quais condições? A aceleração é a mesma, é ela que define o tempo. Né? E a aceleração de subida é igual de descida. Ok? Por isso que o tempo é o mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá. Nós vamos ter listas de queda livre. Vamos na próxima aula fazer mais exemplos, tá bom? Um beijo, galera. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, gente.